Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Ele diz: mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Lembram os irmãos do que eu disse na quarta-feira em relação à oração? Esse assunto é sério, é muito sério. A gente não chega para a pessoa, faz isso para mim, faz aquilo, eu quero que você faça aquilo outro, me dá isso. Imaginem diante de uma autoridade. Eu vou falar do meio que eu vivo. Há mais de 40 anos eu sou advogado. Imagine que eu chego lá na frente do juiz. Excelência, aliás, nem alguns, né, diante de Deus, nem senhor. Juiz, faz isso aqui. Estou requerendo aquilo. Quero que o senhor atenda aquilo outro. O senhor faz isso para ele. É assim? Não é assim. Primeiro existe uma coisa chamada processo, que é aquele conjunto de atos, a definição vale para tudo. As formalidades, o meio, como é que eu me dirijo a ele. O meu pedido tem base, tem fundamento, é o que eu vou escutar dele. Por que o senhor está requerendo isso? Baseado no quê? Qual é o fundamento? Onde é que está assegurado o seu direito para que eu atenda? Agora, se as coisas são assim no mundo, na vida, por que com Deus elas seriam diferentes? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Quer queira, quer não. Ainda que não seja o Senhor da vida daquele que está pedindo, mas Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Deus, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, eu quero que o Senhor faça... Nós tivemos uma experiência aqui, nesse templo já, aqui dentro, numa quarta-feira de oração. Um cidadão, eu quero que ore pela minha amiga fulana de tal, assim, assado e assim. E alguns vão se lembrar. Eu perguntei, a sua amiga pediu para você orar? Na verdade, ela nem queria que eu viesse à igreja. Eu falei, bacana. Aí nós vamos importunar Deus, não é? Senhor, aquela amiga aqui do fulano, que não queria que ele viesse aqui, mas nós queremos que o senhor atenda a necessidade dela. Não é assim que funciona. Não é assim. No livro do profeta Isaías, Deus está dizendo, olha, quando vocês alçam as vozes, levantam as mãos, eu viro o rosto e tapo os ouvidos. Ao profeta Jeremias, Deus está dizendo, olha, não ore por este povo, veja o que eles estão fazendo. Mas o Senhor está pedindo para não orar por eles. Ao profeta Zacarias, Deus está dizendo, olha, quando vocês não se importam com o que eu falo, eu também não me importo com o que vocês pedem. E ele está dizendo aqui, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Por que ele rejeita? Porque não está de acordo com a palavra. Porque a pessoa não está nem aí com Deus. Aí a água bate aqui, né? Meu Deus! Mas escuta, onde é que eu estava na hora que eu queria que você me buscasse? Queria ter comunhão com você, queria a sua regeneração para estarmos alinhados em comunhão. Onde é que você estava? Onde é que eu estava naquela hora? Agora você está me procurando, me buscando? Socorro! Irmãos, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. E lá na primeira carta de João, ele está dizendo que tudo quanto pedirmos segundo a sua vontade. A gente lê, está escrito, mas é para pôr em prática. Não é para a gente continuar fazendo do mesmo jeito. Primeira carta de João, no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 14.
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se não for segundo a vontade dele, não ouve. Olha, ele não está dizendo que atende não, hein? Ouve. Ele nem ouve. Não está de acordo com a sua vontade, não. Mas por que que é assim? Porque Jesus ensinou que é assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, separado o seu nome do mundo. Separado o seu nome, santo. Santo é isso, separado. Não mistura o nome de Deus com as outras coisas, não. Percebam aí o tal do ecumenismo, onde todo mundo se junta, cada um com a sua religião e com o seu Deus, todo mundo junto. Culto ecumênico. Deus está no meio desse balaio? Não, porque Jesus disse que é para separar o nome dele. Separa o nome dele. A gente tem que pensar. Aí o culto ecumênico. Cada um tem o seu Deus, a sua religião e as suas convicções. Deus fica fora. Isaías 42:8. Ele não se mistura. Jesus diz que é para santificar o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Romanos 14:17. Não é comida, não é bebida, mas é justiça da cruz. Cristo atraindo os pecadores no corpo dele, na cruz, 2 Coríntios 5:21. É paz. E o que é a paz? Ausência de conflito. Não, não é. A paz é Cristo. Efésios 2:14-15. A paz é Cristo. E alegria, porque ganhei na loteria. Não. Alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Que Jesus está dizendo, vem o teu reino. Vem a justiça, vem a paz e vem a alegria no Espírito Santo. E seja feita a nossa vontade. Seja feita a tua vontade. Ó, só no céu. Aqui na terra não. Assim na terra como no céu. O que sobrou aí? Conta para mim. O que sobrou para Deus atender o meu pedido? Ele vai fazer a vontade dele. Sabe por quê? Porque isso é tudo. O cântico que foi cantado aqui. Cristo é tudo de Deus. Deus não deu para nós assim alguma coisa pela metade. Eu vou dar algumas coisinhas aí para vocês se distraírem, como os governantes fazem, não é? Vou promover a Copa do Mundo aqui no país, aí todo mundo se distrai, festa, pão e circo. O slogan de Nero na antiga Roma. Distraia o povo e a gente vai, né, surrupiando o resto. Não, Deus deu algo completo, Cristo, tudo de Deus. É nele, como diz o apóstolo Paulo, é nele que nos movemos, é nele que andamos, é nele que vivemos, ele é tudo. Aí vai diante de Deus, Senhor, mas cadê a sua vida de comunhão com Deus? Cadê o seu relacionamento com Deus? Cadê o reino de Deus dentro de você? Está dentro. Jesus disse que não adianta ficar procurando por aí. Eu acho que o reino está ali, eu acho que está aqui, está naquela placa, está naquele lugar. Não, está dentro. Ele começa aqui dentro, o reino de Deus. Quando você nasce de novo, nasceu de novo, entrou no reino de Deus, Deus reina, passa a reinar na sua vida e ser o seu Senhor. Aí você vai olhar para a Bíblia e vai dizer, Senhor, muito obrigado. Acordei hoje pela manhã, muito obrigado. Respirei, muito obrigado. Estou andando, enxergando, falando, muito obrigado. O dia inteiro. Aí você vai dormir. Senhor, muito obrigado pelo dia. Eu estava conversando com o irmão ali atrás. Vai ter tanta gente que nasceu depois de mim.
E já foi. E já foi. E me resta o que? Agradecer a Deus. E o resto Ele sabe do que eu necessito. E Jesus garantiu, Ele atende, Ele supre cada uma das vossas necessidades. Não é das minhas vontades, Senhor, não. É das suas necessidades. Nós criamos necessidades, criamos vontades, temos vontades. Mas o que Ele vai atender não é a nossa vontade, a vontade vai ser a dEle. E a graça dEle é melhor do que a vida. Então a gente tem que adequar, né? Se ajustar aqui. Deixa eu me encaixar aqui. E não pegar a palavra e querer colocar em tudo que eu faço e justificar o que eu faço. Não vai dar certo. Mas aí eu estava, o Pitó está lendo aqui o texto, e eu me lembrando da harmonia. Porque ele tocou no assunto de não reclamar, mas de agradecer, de reconhecer. Ora, vejam o que é que ele diz aqui, no versículo 38, deste livro aí, de Lamentações, capítulo 3, versículo 38. Ele diz aqui, ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Vamos pensar aqui comigo. 38 e 39. Eu falei 38 e 39, não falei? Falei, 38 e 39. Qual é o conceito, a concepção, a visão que normalmente as pessoas têm de Deus? Que Deus é bonzinho e que faz tudo o que eu quero. E que Deus não poderia jamais permitir que as coisas ruins acontecessem. Essa, de um modo geral, é a visão que as pessoas têm de Deus. Foi o que me levou a escrever aquele livro lá. Você conhece o Deus da Bíblia? Porque essa visão é o Deus ideal. Faz tudo o que eu quero, não reprova nada do que eu faço, e tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, Ele me atende. Olha, Deus ideal. Mas qual é o Deus da Bíblia? O Deus real. O Deus real é esse aqui, ó. Não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tanto as desgraças como as bênçãos? Nós semeamos uma semente de limão, que é azedo, ácido, e depois queremos colher uma laranja, docinha. Não vai dar. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, disse o quê? De Deus não se zomba. O que o homem semear, isto mesmo ele colherá, vai colher. Vocês acham que seria possível alguém impedir, frustrar os planos de Deus? Seria possível? Não, Ele é Deus, não é possível. Jesus disse que não cai a folha de uma árvore ou um fio de cabelo se Deus não permitir, não cai. Então as coisas que acontecem são com a permissão dele. Nós estamos aqui e vivemos neste mundo em comunhão com Deus ou fora da comunhão dele. Não tem uma terceira via, não existe. Ou você é filho, nasceu de novo, está em Cristo, o Espírito Santo guia você, ou você está fora. Como Jesus disse que aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu quero juntar, eu não quero espalhar, eu quero ajuntar. E eu tenho certeza que o Senhor tem muita gente para trazer aqui, para cá. Muita, Ele tem. E é na hora certa. Ninguém planta semente num terreno sujo.
Primeiro você tem que limpar o terreno e depois fazer o plantio. E você não pode trabalhar contra, senão você está espalhando, não está juntando com Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo. Deus não coloca, não vai colocar e não colocaria membros no corpo de Cristo num corpo doente, deformado, num terreno sujo. Precisa limpar, quem faz a limpeza é Ele. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que existe o joio e o trigo crescendo juntos. E a olho nu, ninguém separa, ninguém sabe quem é o joio ou quem é o trigo. Eles são parecidos. Só sabe na hora da colheita. Foi Jesus quem falou. O trigo tem semente, o joio só tem casca. Casca é a aparência. Aquela aparência. Olha, parece um cristão. Fala como um cristão, mas não age como um cristão. A diferença está aí. Não age como um cristão. Quem faz a separação não é o homem, é Deus. Ninguém frustra os planos dele, mas ele prepara, limpa, agora semeia. A colheita virá no seu tempo. Só uma introdução, viu? Para ver como a coisa se harmoniza, como o Espírito Santo conduz todas as coisas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para engrandecermos, louvarmos e glorificarmos o Teu nome santo. Que o Teu Espírito Santo continue a nos conduzir, nos ensinar, nos orientar, nos guiar e nos fazer andar conforme a Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda há de fazer pelo Teu povo. Queremos engrandecer o Teu nome e propagar as Tuas virtudes aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar a nossa reflexão. O tema que foi proposto para que trabalhemos sobre ele por algum tempo, sem pressa, e que é fundamental, que é a questão da obediência. E quando eu digo da harmonia, Pitota leu o texto, li agora para os irmãos. Obediência e murmuração são incompatíveis. Se você obedece, você não murmura, você não reclama, você não lastima, você agradece. Você reconhece. Nós começamos e examinamos na semana passada o texto bíblico do primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, quando Deus deu uma ordem a Saul, ao rei Saul. Você vai lá, mata o rei dos amalequitas, mata tudo. Adulto, criança, jovem, os animais, não deixa nada vivo. E o rei Saul foi com o seu exército. E o que é que ele fez? Preservou o rei e o melhor dos animais. Deus chamou Samuel. Saul não me obedeceu. Aí Samuel foi. Chegou lá. Ué, Saul, estou ouvindo aqui um barulho de animais, né? Nós lemos o texto. O que é isso? Olha, os soldados, o exército, os meus homens, acharam melhor preservar o melhor dos animais para sacrificar ao Senhor. Que discurso bacana, né? Olha só, mas que sensibilidade profunda. Preservamos o melhor para sacrificar ao Senhor. Oferecer um culto, um sacrifício ao Senhor. O que Samuel disse para ele? Saul,
Isso não agradou ao Senhor, porque Ele te deu uma ordem e você não obedeceu. A ordem era para matar tudo. Obedecer é melhor do que sacrificar. A desobediência, que é rebelião, a pessoa se rebela quando ela não obedece. É rebelde, não obedece. Isso é comparado ao pecado de feitiçaria. Por isso eu disse, tem muito feiticeiro no meio da igreja. Muito feiticeiro, porque não obedece. Não obedece. E o que Deus disse? Em resposta, vou tirar o reino de Saul. Não obedece, amarga as consequências. Vem as consequências. Êxodo, capítulo 14. Tem alguns detalhes que a Bíblia conta para nós, que às vezes a gente não presta atenção. Mas eu aprendi uma coisa na vida que é interessante. Isso vale não só em matéria espiritual, vale para a vida como um todo. Às vezes você pode adquirir o sucesso ou o fracasso, dependendo dos detalhes. O detalhe faz a diferença. Num detalhe, você pode ser bem-sucedido, mas num detalhe, se não observado, pode vir o fracasso. E a Bíblia mostra isso para nós. Vamos ver aqui o capítulo 14 do livro de Êxodo, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Êxodo capítulo 14. Isso. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Quem é que motivou o coração de Faraó, endureceu, criou aquela indisposição, ódio ou raiva contra os filhos de Israel? Foi Deus. Foi o próprio Deus. Para que perseguisse. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. O que quer dizer isso aqui, hein? Saíram afoitamente. Rápido, desesperados. Ó, foge porque o rei vem atrás com seu exército. A gente diz assim, dá linha na pipa. Perna para quem tem. Corre. Corre. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pirairote, defronte de Baal-Zefom. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O desespero, hein? Acampados. Olha o exército aqui atrás. E agora? Ai, meu Deus, tem misericórdia. Socorre-nos, Senhor. Socorre. Disseram a Moisés. Moisés era o líder, aquele que estava conduzindo o povo. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Deixe-nos aqui na escravidão. Nós estamos sendo escravizados, mas deixa a gente assim quietinho.
pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui eles demonstraram gratidão pela libertação, reconhecimento, porque Deus estava usando Moisés para tirar o povo do cativeiro. Não é isso que eles estavam fazendo aqui? Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então nós temos duas situações, né? Uma do povo vendo o quê? O risco, o perigo, o exército de Faraó. E agora? Para onde nós vamos? Moisés, por que você não deixou a gente lá na escravidão, Moisés? O povo foi escravizado durante 430 anos. Olha o tamanho da visão. Olha o tamanho da visão. Aí Deus manda um libertador. Olha o apuro que nós estamos agora, Moisés. Seria melhor a gente ter ficado lá, Moisés. Agora nós vamos morrer aqui, Moisés. Essa foi uma visão. E qual que foi a outra? A de Moisés. Qual que foi a visão de Moisés? O fato não tinha acontecido ainda. O livramento não tinha ocorrido ainda. O que é que Moisés disse para eles? Não temais. Moisés, você não está vendo isso aí que a gente está vendo? Alguns até diriam assim: que mundo que você vive? O que é que você não está enxergando? Por quê? Porque estou com os olhos fixados na realidade. A realidade me mostra isso. O que é que você está vendo que eu não vejo? Não é? Aquietai-vos. Vede o livramento. É pela fé. Moisés, que livramento é esse? Olha o exército aqui. Olha o perigo aqui. Iminente. E você manda a gente ficar quieto, calmo, e ver o livramento? Quer falar, irmão Jorge? Pela metade. A impressão é a realidade, a mesma realidade, e duas visões diferentes, opostas. Eu vejo o perigo, o outro vê o livramento. A vida não é assim? É assim. É igual para todo mundo. Igual ao sol lá brilhando ali. Só para nós aqui? Para todo mundo. A terra produz só para mim? Não, para todo mundo. Aquietai-vos, vede o livramento do Senhor. Você não pode mesmo enfrentar o exército, você não tem forças. Mas o Senhor pode. Ele pode te livrar. Creia, confie, espere, descanse, se entregue. E Ele vai fazer. Aliás, eu tenho sido incomodado ultimamente. Deus não vai fazer mais nada, Ele já fez tudo. Fez tudo. Toma. Ah, Senhor, aqui, eu não consigo ver. Peça fé, e Ele vai te mostrar. Peça fé. Ele não vai fazer, já fez. Ele cuida do que Ele fez. Trabalha na manutenção do que Ele já fez. Mas já fez tudo. A obra da redenção consumada, Ele não vai fazer, Ele já fez. A criação, o universo, Ele não tem nada mais para fazer, Ele já fez. Entregou, está aqui. Está aqui, na sua mão. Aí o que a gente faz? É o que o povo fez aqui, ó. Moisés, clama ao Senhor, Moisés. Calma, Ele já fez tudo. Até o livramento Ele já preparou tudo.
Ele está testando você. Ele está provando você. E é você que tem que andar. Ele não vai andar por você. A ação é sua, não é dele. Ele já fez a parte dele. Agora é a sua parte. Aí muitos tomam essa posição aqui, lamentar, lastimar, cruzar os braços, esperar. Aquela reflexão do cego, né? Lá no tanque de Betesda, né? Quer ser curado? Ah, Senhor, eu não tenho quem me põe na água. Ele não perguntou isso. Você quer ser curado? Levanta! Levanta! Toma a sua cama e anda. Ah, Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Eu sou menos favorecido do que os outros. Jesus não perguntou isso para ele. Perguntou se ele queria ser curado. Levanta. Ele não vai levantar você, é você que tem que levantar. Ele não vai pegar os seus pés para você andar, é você que tem que andar. Ele vai guiar você. Porque nem saber para onde você vai, você sabe. Ele guia, o Espírito Santo. Mas você tem que dar os passos. Os passos. Olha as posições. O grupo lamentando a presença do exército, vendo perigo. E Moisés dizendo, calma, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor. E o versículo 14, né? O Senhor pelejará por vós. Mas você tem que confiar nele. Você tem que acreditar. Você tem que obedecer. E não lamentar. E não murmurar. O texto revela a murmuração e preocupação do povo consigo mesmo e não com a vontade de Deus. Todo murmurador não está preocupado com a vontade de Deus ou com o reino de Deus. Está preocupado consigo. Eu sou um coitado. Eu mereço. Ou eu não mereço isso. Eu. E não preocupado ou com a visão voltada para o reino, para a vontade de Deus. Embora tenha reclamado e murmurado contra Deus e contra Moisés. O que é que diz aqui no versículo 11? Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Murmuraram contra Deus e contra Moisés. Quem mandou Moisés buscar o povo? Deus. Então, se murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Deus, contra os dois. Ainda assim, Deus, que é um Deus misericordioso, os livrou da perseguição de Faraó. Vocês não merecem nada diante do que vocês estão fazendo, mas eu vou livrar vocês do exército de Faraó. Vamos para o capítulo 15 de Êxodo 15. Vamos para o capítulo 15. Versículo 22 ao 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto
e não acharam água. Então, só para a gente entender. O povo estava ali, acuado, pressentindo o pior. Porque o murmurador e o pessimista é assim, ele só vê o pior. Ele não consegue ver o melhor. Lembro até de uma ilustração de que Jesus caminhava com os discípulos. É uma ilustração, isso não está na Bíblia. E viram um cachorro morto, se decompondo. E os discípulos, nossa, que mau cheiro. Jesus olhou e falou, mas como eram lindos os dentes dele. Então o pessimista, ele vê o pior. Ele não consegue ver coisas boas. A gente diz assim, não consegue enxergar a luz lá no final do túnel. Ele só vê a escuridão. Ele lamenta. Ele reclama de tudo. É um ingrato, né? Reclama de tudo. Eu conheço gente, até na família, que faz careta da água que bebe. Está tomando água e está fazendo careta, reclamando. Reclama porque tem sol, reclama porque chove, reclama porque está seco, reclama porque faz frio, reclama porque está calor. Meu Deus! Misericórdia! Que vida é essa? Isso não é vida. Isso não é vida. Aliás, vejam, vamos voltar aqui. Estava lendo agora de manhã, como eu estava lendo aqui nessa versão, eu vou fazer questão de ler aqui. Provérbios, hoje é dia 22. Faz 31 dias que eu fiz a cirurgia da catarata. 22 de agosto. 31 dias, glória a Deus. Então, hoje é dia 22. Aí você vai no livro de Provérbios, no capítulo 22. Vejam o que eu li aqui no versículo 24. Por isso eu falei da harmonia. Eu tinha lido pela manhã, vem o Pitota, faz a leitura aqui, não é? E o nosso contexto da lição é esse. Vejam o que está escrito no versículo 24 e 25. Provérbios 22, capítulo 22, versículos 24 e 25. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Aí a gente lê alguns livros motivacionais, como alguns dizem, ou de autoajuda, que para mim não são mais do que livros que levam você a refletir sobre a própria vida e o jeito que você está vivendo e o seu modo de vida. E eles dizem assim, pessoas tóxicas te fazem mal. Claro que faz mal. É uma pessoa tóxica, mal-humorada, carrancuda, iracunda, que reclama. Como é que ela vai te fazer bem? Não vai te fazer bem. E você vai acabar se contagiando, se contaminando com aquilo. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Para que não te acostumes com os seus modos. Daqui a pouco você vai estar fazendo exatamente o que ela faz. E olhem o que é que o apóstolo Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, sobre este fato. 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 33. Ele diz assim, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu quero caminhar com gente positiva. Quero conviver com gente otimista. Com gente que olha para frente, não para trás. Para cima e não para baixo. Para melhorar. A vida é um contínuo aprendizado e crescimento. Um contínuo. Isso é bíblico. Não é para retroceder. O apóstolo Paulo, quando diz em Romanos 12, 1 e 2, que é para sermos transformados pela renovação da mente. É um processo contínuo, diário.
Pois é, não saiu aqui no som, mas passarinho que dorme com morcego, anda com morcego, dorme de cabeça para baixo. O costume, aquela metáfora da gaivota, que não era gaivota, mas que vivia como gaivota. Gente, aquilo é tremendo. É a vida, é a vida. Ela não era gaivota, ela era uma águia, mas ela vivia no meio das gaivotas. Se alimentava como gaivota, voava como gaivota, até que ela encontra o Deus das aves. Olha, você não é gaivota, você é uma águia. A águia voa mais alto. Você está vivendo lá embaixo, você pode viver aqui. Você está no vale, você pode viver no pico. Olhar a vida assim, e não para baixo como o porco, que enterra o focinho na lama. Meu Deus, isso é sério. Há muita gente vivendo uma vida miserável, quando poderia viver uma vida abundante. Nossa irmã Ana Paula estava falando isso agora de manhã para mim. Pois que ela conheceu o Evangelho e passou a ver a diferença entre viver uma vida abundante e viver uma vida miserável. Do jeito que faz bem quando você ouve uma palavra otimista, de fé, de conforto, né? De consolo. Quando você ouve uma palavra pessimista, negativa, alguém que reclama, que murmura, eu pelo menos me sinto muito mal. Eu fico doido para sair de perto da pessoa. Fico doido, não vejo a hora de, tchau. Não dá. A vida é igual para todo mundo, é difícil para todo mundo. É igualzinho, não tem diferença. Qual é a diferença? Aquele que vai atrás e aquele que fica lamentando. O que vai atrás, Jesus não diz que é aquele que bate, a porta abre, e quem procura, encontra. Quem não bate na porta e quem não procura, fica lá lamentando. E diz o que para o outro depois? Vamos ver se vocês acertam. Fulano teve sorte. É assim. Eita, homem de sorte. Ou então, o que eu já ouvi em relação a mim. Fulano roubou. Foi desonesto. Dá o microfone para a Ana Paula, por favor. Olha lá. Claro. A sorte não existe. A sorte não é. Aliás, tem uma música por aí, né, que fala que sorte tem quem acredita nela, né? Vai atrás. Procura. Bate na porta. Não fica lamentando, não. Murmurando, não. É uma sorte danada. Fulano teve sorte. Mas enquanto você acerta na dezena, como é que é? Dezena, né? Muita gente perdeu, né? Muita gente perdeu para você ganhar. E isso não é bênção. Isso não é bênção. Né? Então, o povo caminhou 3 dias. Êxodo capítulo 15, versículo 22. 3 dias. E já começaram a murmurar porque não tinha água. Olha o versículo 23, aí de Êxodo capítulo 15. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Vocês conhecem alguém que chama por nome de Mara? Viu o significado do nome? Mara. Olha o significado. Amargo. Olha o versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Gente, Deus tinha tirado o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto, fazia 3 dias, estava reclamando de novo, murmurando. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Aquela árvore era milagrosa, né? Caiu na água, a água ficou doce.
Não foi a árvore, foi o poder de Deus. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Nós vamos parar aqui e vamos retomar na próxima semana, se eu não for arrebatado até lá, ou se eu não for chamado, tá certo? Por isso que é a advertência da palavra de Deus. E a minha inquietação em matéria de oração vem exatamente por isso. Se a Bíblia está dizendo que é para fazer assim, eu vou fazer assim. Se ela está dizendo para não fazer assim, eu não vou fazer assim. Isso é obediência, eu tenho que obedecer a palavra. Essa questão de oração sempre me inquietou. E os irmãos são testemunhas. Quer dizer, há 15 anos, pelo menos, que eu venho falando sobre oração. Toda semana, sobre oração. Toda semana. Uma vez por semana. Ah, pastor, ora pelo fulano assim, assim, assado. Deus é pai dele? Ele tem o temor de Deus no coração dele? O que Deus vai fazer por ele? Deus está esperando que ele se arrependa, que ele nasça de novo para ser filho dele. Aí Deus cuida dele. Deus não pode interferir na vida do filho do diabo. É filho do diabo, não é filho de Deus. Eu tenho alguma autoridade sobre quem não é meu filho? Eu tenho sobre os meus filhos. Se não é meu filho, eu não tenho. E por que Deus teria? Ele não tem. E é a única coisa que Deus não tem: o coração e a vida daquele que não nasceu de novo. Por isso precisa nascer de novo, para ser filho de Deus e ser cuidado, reinado por Deus. Aí Deus cuida dele. E se ele não é filho, eu estou orando por ele, jogando pérola aos porcos, palavras ao vento, não observando o que a palavra de Deus diz para mim. Ele falou para o profeta Jeremias: não ore por este povo. Este povo está cultuando a rainha dos céus. E você está orando para mim, Jeremias. Eu não vou te ouvir, não vou atender. Isaías capítulo 1, aquele culto fervoroso, hein? Oh, Senhor, aquela gritaria, e levanta as mãos. E Deus está dizendo: eu viro o rosto, tapo os ouvidos para não ouvir. Não sou eu, está escrito. Ele mudou? Lá ele fazia assim, agora não. Agora ficou um Deus bonzinho, né? Na era da tecnologia moderna, ele mudou. Agora ele aceita tudo. Não, ele não aceita, ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que ele era ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Então a gente tem que se ajustar ao que está escrito. Não pegar o que está escrito e querer colocar, justificar as nossas condutas, que é o que a maioria faz, né? A maioria quer se justificar. Dias atrás eu tive uma experiência dessa. A pessoa veio se justificar. Eu fiquei olhando para ela, ouvindo. Depois falei assim: você sabe, é Deus que nos justifica em Cristo. Não queira se justificar. Você não me deve explicação nenhuma. Não deve. O que eu estou semeando, o que você está semeando, nós vamos colher depois. Você não vai fazer a minha colheita e nem eu vou fazer a sua. Vou colher exatamente o que eu plantei. Você vai colher o que você plantou. Amém, irmãos? Até a noite, com a graça do Pai.